uma das grandes realidades que envolve o ser humano é a luta espiritual, a batalha espiritual. E esse cenário de luta espiritual, ele existe muito antes de o ser humano ser criado. Porque a Bíblia já diz que houve guerra no céu, houve batalha no céu, na rebelião de Lúcifer. Depois disso, o ser humano foi criado. Mas o ser humano foi criado já num contexto de luta, de batalha espiritual. E nós precisamos compreender isso, porque nós estamos no meio dessa luta, nós fazemos parte dessa luta. Desde que nós fomos criados para o envolvimento na luta espiritual. E a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis dos espíritos malignos que andam nesse mundo, atormentando as pessoas, tentando levar as pessoas a se rebelar contra Deus. E ainda mais, tentam destruir, escravizar, aniquilar a raça humana. Mas a Bíblia, ela nos dá um recurso, um instrumento para isso. E um dos textos bíblicos que fala de maneira mais assertiva sobre essa batalha espiritual é na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10 até o verso 18. Então, nesse texto, Paulo nos orienta e nos fala sobre as armas de Deus, ou sobre a armadura de Deus, com a qual nós poderemos vencer essa batalha espiritual. Olha, não existe neutralidade nessa batalha espiritual. Se você disser assim, não quero me envolver nisso, nem por isso ela deixará de existir. Se você disser, o inimigo não existe, nem por isso ele deixará de atacar você. Então, a Bíblia, olha aqui, ela vai dizer o seguinte, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha, então, além de tudo isso, tá? Essas coisas estão acontecendo, agora o que você vai fazer? Você vai se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque somente em Deus nós encontramos a força, encontramos o poder para essa luta espiritual, para essa batalha espiritual. A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Dentro desse texto aqui que eu recortei, o mais importante é o versículo 12, quando ele diz assim, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade. Essa parte é importante, porque ela mostra que nós temos uma luta, que nós estamos envolvidos numa luta, que essa luta não é contra pessoas, mas essa luta é contra forças espirituais da maldade. E quando nós falamos de maldade, estamos falando da essência deles. Porque eles querem destruir o ser humano, eles querem matar o ser humano, acabar com o ser humano, nos levar paulatinamente ao sofrimento, à angústia. E olha, esse mundo nosso ele está cercado de opressão espiritual. Mas a Bíblia diz, olha, você tem que se revestir, você tem que se preparar para essa luta. E quando Deus diz isso, ele diz, olha, sede fortalecidos no Senhor. Agora, olha só, outra versão fala assim, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos. Então, esse vos aí, que é um pronome reflexivo, ele está dizendo o seguinte, olha, nós vamos nos fortalecer em Deus. Quer dizer que a atitude, a iniciativa, a ação de nos fortalecer parte de cada um de nós. Por que é que há pessoas mais fracas e pessoas mais fortes? Porque há pessoas que resistem muito ao sofrimento e outras pessoas que se desesperam rapidamente? Porque depende do fortalecimento de cada um. Então, a responsabilidade em se fortalecer é sua, é minha. Nós nos fortalecemos no relacionamento com Deus, nos fortalecemos na oração, nos fortalecemos na santificação, nos fortalecemos no jejum, na oração perseverante, na meditação da palavra de Deus. E o guerreiro se fortalece guerreando. O guerreiro se fortalece lutando. É no combate que o infante é forte, vence o perigo e despreza a morte, já diz o cântico de infantaria. Então, nós precisamos entender isso primeiramente. Estamos em luta espiritual, mas a responsabilidade é minha de me fortalecer. Entenda que Deus já nos deu todos os recursos,
todos os recursos. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Sobre essa luta e sobre todos os recursos que Deus colocou à nossa disposição para que nós entremos nessa batalha e vamos adiante como guerreiros, como vencedores. Olha, nós não podemos ir para a guerra sem armas. Na Segunda Guerra Mundial, um dos grandes episódios, né, quando os pracinhas brasileiros tomaram o Monte Castelo, né, foi uma vitória ali na Itália impressionante. Mas sabe o que aconteceu nessas batalhas em que os brasileiros participaram na Segunda Guerra Mundial? Eles foram enviados para a guerra sem armas. A promessa era, as armas vão depois. E quando os brasileiros tomaram Monte Castelo, olha, eles tomaram trincheiras e metralhadoras armadas de facas e baionetas. Mas essa luta é desproporcional. Eles venceram porque tem garra, porque tem vigor, porque tinham força, determinação, sabiam que precisava vencer uma força má que se opunha ao mundo inteiro, queria dominar o mundo inteiro. Os pracinhas venceram. Mas quando Deus fala conosco, olha, a nossa luta é contra forças espirituais da maldade. Ele está dizendo, vai que eu vou mandar as armas depois. Não. Ele está dizendo, olha, você vai primeiramente se fortalecer com essas armas. Mas é uma necessidade que nós temos. E lembre-se, a iniciativa de se fortalecer é sua, é minha, é pessoal, é de cada um de nós. Então, a primeira etapa, aqui no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A responsabilidade de fortalecer é nossa, porque, olha só, é você que vai acordar todos os dias e orar. É você que vai enfrentar a tentação, é você que vai enfrentar a opressão dos inimigos, é você que vai enfrentar pessoas manipuladas pelos demônios, sim, mas a vitória vai depender de se você se fortalecer. Então, primeira lição, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, hoje estamos com a primeira lição, de nos fortalecermos no Senhor para essa batalha espiritual. Ajuda cada um a viver no seu dia a dia, Pai, de maneira que ele se prepare, que se fortaleça no Senhor, no teu espírito, no poder espiritual para vencer. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.